Há algo de misterioso em uma estrada que atravessa montanhas, vales e séculos de história. Uma estrada que não leva a uma cidade qualquer, nem a um destino comum. Ela leva a um lugar onde, dizem os que já chegaram, o tempo parece parar. Onde o vento sussurra o nome de um homem que viveu há 2000 anos. E onde lágrimas escorrem pelo rosto de pessoas que nem sabiam por que estavam chorando. Essa estrada tem um nome que ecoa como uma oração antiga: Camino de Santiago, e o destino é a cidade de Santiago de Compostela, um lugar no noroeste da Espanha, onde uma tumba guarda um segredo que leva milhões de pessoas a caminhar por semanas, por meses, atravessando países inteiros, em busca de algo que a maioria não sabe ao certo nomear. Mais de 300 mil peregrinos chegam a Santiago todos os anos. Nos anos jubilares, quando o dia de Santiago, o 25 de julho, cai em um domingo, esse número dobra e chega perto de 1 milhão. 1 milhão de pessoas caminhando em busca de uma tumba, em busca de algo que não se compra, que não se acessa com nenhum aplicativo, que só pode ser encontrado no silêncio dos próprios passos. Mas para entender o que realmente aconteceu ali, o que fez dessa tumba um dos lugares mais visitados do mundo cristão por mais de 12 séculos, precisamos voltar um pouco no tempo. Muito antes das catedrais, antes das cidades iluminadas, antes mesmo das grandes travessias, precisamos ir até o começo de uma história que começou com um chamado e com um homem que largou tudo para atendê-lo. Imagine a Galileia, uma região simples, ao norte da terra que hoje chamamos de Israel. O sol de manhã cedo ainda não havia aquecido as pedras da orla do lago. O cheiro de peixe e água salgada misturava-se com a brisa fria que vinha das montanhas ao redor. Era ali que dois irmãos viviam, trabalhando desde criança no mesmo ofício do pai, pescadores. Não era uma vida de glória, era uma vida de esforço silencioso, de noites longas no barco de redes pesadas, de mãos calejadas pelo trabalho constante. O mais novo se chamava João, o mais velho era Tiago, em hebraico Jacob, em latim Jacobus, em espanhol Santiago. Tiago era um homem de presença forte, tinha ombros largos de quem carregou redes desde os primeiros anos de vida. Tinha olhos escuros que observavam tudo com atenção. Falava pouco, mas quando falava, as pessoas ouviam. Havia em Tiago algo difícil de nomear, uma intensidade, uma seriedade que não era tristeza, mas uma espécie de profundidade, como se ele sempre estivesse pensando em algo maior do que o que via diante dos olhos. Quando criança, dizem que costumava ficar horas sentado à beira do lago, não pescando, apenas olhando para ligar a água, para os reflexos do sol na superfície que se movia, para os patos que mergulhavam e reapareciam, para as nuvens que passavam no azul acima. Sua mãe, Salomé, às vezes o chamava de longe: Tiago, o peixe não vai pescar sozinho. E ele levantava devagar, com aquele olhar de quem voltava de um lugar distante. Não era preguiça, era contemplação. Uma capacidade de se perder nos grandes silêncios que poucos adultos conservam. Talvez por isso, quando aconteceu aquele momento à beira do lago, Tiago não precisou pensar muito. Era uma manhã comum. Ele e João consertavam as redes ao lado do barco de seu pai, Zebedeu. O velho trabalhava em silêncio, pois havia aprendido que seus filhos rendiam melhor sem cobranças constantes. O sol ainda estava baixo e a névoa matinal subia lentamente do lago. E então alguém passou pela margem. Um homem simples na aparência, com pés empoeirados e manto surrado pelo sol e pela estrada. Mas havia algo nos olhos desse homem que fazia as pessoas pararem.
como se aqueles olhos vissem muito mais do que o mundo comum, como se por trás daquele olhar simples houvesse um oceano inteiro. O homem passou pelo barco de Simão e André, que estavam um pouco mais adiante, disse algo a eles, e eles levantaram, largaram as redes e foram. Então o homem continuou andando e chegou até Tiago e João. Olhou para Tiago e disse apenas: "Segue-me." Não foi uma ordem, foi um convite. Havia naquelas duas palavras uma gentileza e uma autoridade que raramente andam juntas. Tiago ficou parado por um momento, sentindo o peso da rede nas mãos, o cheiro do lago, o barulho suave das águas, e então soltou a rede. Deixou cair sobre as pedras da margem, deixou o barco, deixou o pai ali, no meio do trabalho, e foi, sem fazer muitas perguntas, sem exigir explicações. Algo dentro dele sabia que aquele era o momento que havia esperado sem saber que esperava. Zebedeu ficou olhando para os dois filhos que se afastavam. Ninguém sabe o que sentiu naquele instante, se foi orgulho ou perda, se foi compreensão imediata ou confusão. Mas os evangelhos registram que ele não os chamou de volta, talvez porque algo dentro dele também reconhecesse que aquele era o momento. O homem que os chamou se chamava Jesus, e nos 3 anos que se seguiram, Tiago esteve ao seu lado em quase tudo. Esteve nas curas à beira das estradas, nas noites em que grandes multidões se reuniam nas colinas para ouvir os ensinamentos, no Monte da Transfiguração, sendo um dos 3 escolhidos para ver aquilo que os outros não viram. Esteve na noite mais longa de todas, no Getsêmani, enquanto os outros dormiam. Tiago acordou. Ficou sentado no escuro entre as oliveiras. Ouviu o murmúrio distante das orações do seu mestre e sentiu naquela noite o que seria a solidão mais profunda que um coração humano pode carregar. A solidão de quem sabe que algo está prestes a terminar e não pode fazer nada. Tiago foi uma das testemunhas mais próximas de tudo aquilo, e foi por isso que o chamavam, ele e seu irmão João, de Boanerges, filhos do trovão. Havia em Tiago um fogo, uma paixão que às vezes extrapolava e que o próprio Jesus precisava aparar com gentileza. Certa vez Tiago quis chamar fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que não os havia recebido bem. Os samaritanos e os judeus tinham séculos de desconfiança mútua, e para Tiago, a recusa daquela aldeia não era apenas uma inconveniência, era uma ofensa. Ele sentiu o fogo interior subir e pediu ao mestre permissão para agir. Jesus se virou para ele com aquele olhar que não condena, mas que vê fundo, sacudiu a cabeça com gentileza e disse apenas: "Não é assim." 3 palavras simples, mas que Tiago carregou por anos. Ele sabia que Jesus não estava dizendo que o fogo era errado. Estava dizendo que havia outro fogo, um fogo que aquece em vez de queimar, que ilumina em vez de destruir. E aprender a diferença entre os dois era o trabalho de uma vida inteira. Depois da ressurreição, depois das aparições e da ascensão de Jesus, os discípulos se espalharam. Havia entre eles o entendimento de que a mensagem precisava alcançar o mundo inteiro. E o mundo inteiro, para aqueles homens do 1º século, era o Império Romano e além. Cada um foi para uma direção. Pedro foi para Roma, Tomé foi para a Índia, uma jornada que parecia impossível para a época. Mateus foi para a Etiópia, e Tiago foi para o Ocidente, para o fim do mundo, para a Ibéria, para o que hoje chamamos de Espanha e Portugal. Naquela época, a Península Ibérica era o limite ocidental do que os romanos conheciam. Além dela estava o oceano, e além do oceano, o desconhecido, o finis terrae, o fim da terra. Tiago chegou a uma terra de contrastes,
de rios largos e montanhas ásperas, de planícies quentes no interior e costas frias no norte, de cidades romanas bem organizadas e aldeias celtas que mantinham seus costumes antigos. Era uma terra de deuses múltiplos, de rituais que antecediam Roma e Grécia, de espiritualidade enraizada no natural, nas pedras, nos rios, nas árvores antigas. E Tiago chegou com sua mensagem de um único Deus, de amor como fundamento, de ressurreição como esperança. Os primeiros anos na Ibéria não foram fáceis. Tiago percorreu aquelas terras por anos, caminhando por estradas de terra batida que hoje são autoestradas movimentadas, atravessando rios que ainda correm pelos mesmos vales, dormindo sob céus abertos que ainda têm as mesmas estrelas. Comeu o que lhe ofereciam nas aldeias pelo caminho. Falou de Jesus em praças, em casas simples, à beira de rios, nos mercados. A maioria das pessoas o olhava com ceticismo, um estrangeiro do Oriente, com um sotaque estranho, com histórias de milagres que aconteceram longe dali. Poucos, muito poucos, foram tocados por suas palavras. Havia momentos em que Tiago sentia o peso da solidão, longe de casa, longe dos outros apóstolos, longe da terra onde tudo havia começado, longe dos lugares onde a memória de Jesus ainda era viva e palpável. Aqui ele era apenas um viajante estrangeiro que contava histórias de um homem morto e ressuscitado. Nessas noites difíceis, ele se sentava sob as estrelas e rezava, não com palavras grandiosas, mas com a simplicidade de alguém que está completamente sozinho diante do infinito. Senhor, não sei se estou no lugar certo, não sei se alguém está ouvindo, não sei se as palavras que digo chegam a algum coração, mas confio, continuo confiando. E essa confiança, essa fé simples e persistente no escuro, era exatamente o que o mantinha de pé. Não as multidões que não vinham, não os milagres visíveis que pareciam distantes, mas essa fé pequena e teimosa que não desiste mesmo quando não vê resultados, uma fé que caminha nas névoas. Há uma história, preservada nos registros antigos, que diz que em um momento da sua jornada pela Ibéria, Tiago estava profundamente desanimado. Havia pregado em muitos lugares, havia caminhado muito, e parecia que poucas pessoas realmente recebiam a mensagem no coração. Era noite. Ele estava à margem do rio Ebro, no nordeste do que hoje é a Espanha. A água corria escura e silenciosa. As estrelas se refletiam na superfície como pequenas chamas tremulando. Tiago estava ajoelhado na margem, com os olhos fechados, com o coração pesado. Havia rezado há muito tempo e o silêncio parecia não ter respostas. E então algo aconteceu. Uma luz, uma presença. Maria, a mãe de Jesus, apareceu para ele. Ela ainda estava viva naquele momento, cuidada por João em Jerusalém. E ainda assim, de alguma forma que vai além da nossa compreensão humana, ela se manifestou ali, ao lado do rio, para consolar aquele filho da fé que estava sozinho e cansado. Ela carregava uma pequena coluna de pedra, um pilar, e estava sobre uma nuvem. Ao seu redor havia anjos. E ela lhe disse com voz gentil que ele estava no caminho certo, que a semente que ele plantava daria frutos muito além do que seus olhos poderiam ver, que ele construísse ali uma pequena igreja e que a coluna fosse o fundamento, que aquela coluna ficaria em pé até o fim dos tempos. Tiago abriu os olhos. A visão havia passado, mas a coluna de pedra estava ali, sólida, real, inconfundível. Ele ficou parado por um longo tempo com as mãos sobre a pedra, sentindo sua solidez, sua temperatura fria, sua imobilidade serena, como um presente que não precisa de explicação, apenas de aceitação. Ele ergueu ali a primeira igreja de toda a Ibéria. Hoje,
Aquele lugar é chamado de Basílica de Nuestra Senhora del Pilar, em Zaragoza, e ainda existe. Ainda é visitada por milhões de pessoas todos os anos, como se a pedra guardasse a memória daquela noite à beira do rio, como se o concreto do pilar ainda carregasse o calor da mão de Tiago naquela madrugada antiga. Com o coração renovado, Tiago voltou para a Judéia. Há quem diga que levou consigo apenas 7 convertidos de todos os seus anos de caminhada pela Ibéria. Mas às vezes, 7 sementes plantadas com amor valem mais do que 7.000 palavras ditas no ar. Era o ano de 40 e poucos da nossa era. Herodes Agripa governava a região, um homem que precisava agitar as multidões para manter seu poder. E os seguidores de Jesus haviam se tornado um grupo grande demais para ser ignorado. Tiago foi preso. Não havia julgamento longo, não havia processo elaborado. A ordem foi direta e rápida, como costumam ser os atos dos que têm medo do que não conseguem controlar. E Tiago, o filho do trovão, o primeiro dos apóstolos a dar a vida pela sua fé, morreu decapitado no ano 44 da nossa era. Tinha, provavelmente, pouco mais de 40 anos. Sua vida havia sido intensa e breve, como uma chama que queima alto e rápido. Mas as chamas que queimam alto, às vezes iluminam por séculos. Há um detalhe nos relatos antigos que vale mencionar. Dizem que um dos soldados presentes na execução, um homem chamado Josias, viu Tiago ser levado para a morte e sentiu algo que não conseguia nomear, algo que não era indiferença. Ele pediu para parar um momento, foi até Tiago e disse: "Me perdoa." Tiago olhou para ele com aqueles olhos que haviam aprendido a diferença entre o fogo que destrói e o fogo que ilumina, e disse: "A paz seja com você." Josias então pediu para ser batizado ali mesmo, e morreu junto com Tiago, os dois decapitados, o guerreiro e o pescador, unidos no último momento. Essa história pequena, guardada nas margens de textos antigos, diz algo que os grandes discursos não conseguem dizer: que a fé não é uma teoria, é um encontro. E às vezes esse encontro acontece no momento mais inesperado, em um local de morte, na palavra simples de um homem que aprendeu a diferença entre os 2 fogos. Seus discípulos, aqueles 7 que haviam caminhado com ele pela Ibéria, ficaram arrasados com a notícia. Mas não deixaram o corpo para trás. Com um amor e uma coragem que vai além do que a lógica explica, prepararam o corpo e embarcaram. A história conta que o barco não tinha leme, não havia vela, não havia rota traçada. Eles simplesmente confiaram. E o barco cruzou o mar Mediterrâneo, atravessou o Estreito de Gibraltar, navegou pelas águas do Atlântico que batia com força naquelas costas do noroeste ibérico e foi dar em uma praia na Galícia. A embarcação aportou em Iria Flávia, a cidade que hoje chamamos de Padrón, às margens do rio Ula. A rainha daquela região se chamava Lupa, e ela não foi exatamente hospitaleira. Havia algo naquele grupo de estrangeiros que a deixava desconfiada. Não eram soldados, não eram mercadores, eram apenas pessoas carregando um corpo. Ela mandou os discípulos buscar bois para carregar o ataúde até um lugar adequado para o sepultamento. Mas os bois que enviou eram touros bravos, indomados, uma armadilha disfarçada de hospitalidade. Ela esperava que os animais espantassem os estrangeiros e os fizessem desistir e partir. Mas os touros, ao se aproximarem dos discípulos, fizeram algo inesperado. Abaixaram a cabeça e ficaram mansos, como se reconhecessem algo sagrado naquela procissão simples, e carregaram o corpo de Tiago com docilidade, como se soubessem para onde ir. Lupa ficou parada, olhando, e algo dentro dela mudou.
É difícil descrever o que é essa mudança, mas quem já viveu um momento assim sabe. É quando toda a lógica que você usava para manter as portas fechadas de repente parece pequena demais para o que está diante de você. Ela cedeu suas terras, e ali, no cume de uma colina coroada de estrelas na Galícia, eles enterraram Tiago e colocaram uma pedra sobre o túmulo, uma pedra simples, sem inscrição elaborada, sem glória aparente, apenas um lugar de descanso para um homem que havia vivido em movimento constante. Os séculos passaram, o Império Romano caiu, os povos germânicos varreram a Europa, os visigodos chegaram à Ibéria, o Islã se expandiu pelo sul e pelo centro da península. Guerras, fome, peste, migrações. O mundo que Tiago havia conhecido não existia mais. E o túmulo na colina galega foi esquecido, coberto pelo mato, pela terra que cresceu lentamente sobre ele, pelo silêncio dos séculos. Por mais de 700 anos, ninguém sabia onde estava aquela pedra simples sobre a colina. Mas as histórias não desaparecem completamente. Elas dormem, elas esperam. Ficam vivas nos sussurros dos velhos, nos cantos das igrejas pequenas, nas orações murmuradas na escuridão de madrugada, em algum mosteiro perdido entre as colinas verdes da Galícia. Um velho monge contava para seu jovem discípulo a história de um apóstolo enterrado em terras ibéricas, e o jovem escutava com atenção, e um dia repetiria a história para outro jovem. Assim, por gerações, a história ficou viva, porque histórias verdadeiras têm essa propriedade. Não morrem completamente. Aguardam o momento de voltar. E então, no século IX, algo aconteceu. Um monge eremita chamado Pelágio vivia nos arredores de uma floresta densa na Galícia. Era um homem de poucas palavras e muito silêncio, que havia escolhido uma vida simples, longe do barulho das cidades, longe das intrigas da corte, longe do mundo agitado que girava ao redor. Sua cabana era pequena, de pedra e madeira, com um telhado baixo que mal o separava das árvores ao redor. Sua horta, modesta. Seus dias tinham um ritmo tranquilo de oração, trabalho e contemplação. Acordava com os pássaros, orava, trabalhava na horta, orava novamente, comia o que havia colhido, orava ao pôr do sol, dormia. Uma vida que a maioria das pessoas de hoje acharia insuportavelmente monótona, mas que para Pelágio era exatamente o que precisava ser. A riqueza do silêncio profundo, a riqueza de conhecer os sons da floresta ao redor com tanta intimidade que você percebe quando algo muda. Um pássaro que canta diferente, um vento com um cheiro novo, um silêncio que não é o silêncio de sempre. Certa noite Pelágio não conseguia dormir. Havia algo no ar, uma inquietação que não era medo, mas como uma expectativa, como quando a gente sente que algo está prestes a acontecer, mas não sabe o que. Ele ficou deitado na cama de palha por um tempo, tentando identificar o que era aquilo. E então levantou, saiu da cabana. O céu estava limpo, sem nuvem alguma. As estrelas brilhavam com uma intensidade que ele raramente havia visto, como se o céu inteiro estivesse se aproximando da terra aquela noite. E então, no meio da floresta, ele viu luzes. Não eram estrelas, não eram tochas, não eram vagalumes. Eram luzes que pulsavam suavemente acima de um ponto específico no chão da floresta. Uma luz diferente de qualquer coisa que ele havia visto antes. Uma luz que não vinha de cima para baixo, mas de dentro, como se o próprio chão irradiasse. Pelágio ficou ali por um longo tempo, de pé entre as árvores, olhando e rezando em silêncio, com o coração batendo forte, mas sem medo, com aquela reverência que se sente diante de algo que você reconhece como sagrado.
mesmo sem saber explicar por quê. E no dia seguinte foi ao bispo de Iria Flávia, um homem chamado Teodomiro, e contou o que havia visto. Teodomiro era um bispo pragmático, não um homem de fantasias. Havia passado anos administrando uma diocese complexa e tinha os pés no chão. Mas havia em Pelágio algo que chamou sua atenção. A calma. Não a calma de alguém que sonha acordado. Não a agitação de quem quer atenção ou importância. Era a calma simples de alguém que viu algo real e vem relatar, sem exagero, sem ornamentos. O bispo foi até o lugar indicado, levou alguns homens e começaram a escavar. A floresta era densa, o chão duro e cheio de raízes, mas à medida que escavavam, foram encontrando pedras antigas, trabalhadas com um cuidado que não era de qualquer canteiro comum. E embaixo das pedras, ossos. 3 conjuntos de ossos, preservados de forma que parecia impossível depois de tanto tempo, e uma inscrição, quase apagada pelo tempo, mas ainda legível. O nome de Jacobus, Tiago, Santiago. O bispo caiu de joelhos. Ali estava. O que havia sido esquecido por séculos havia sido encontrado de novo. O campo das estrelas, em latim, Campus Stellae, Compostela. A notícia se espalhou com a velocidade que só as grandes notícias conseguem alcançar. Primeiro pela Galícia, em dias. Depois pela Ibéria inteira, em semanas. Depois pela Europa, em meses. O rei Afonso II das Astúrias mandou construir uma pequena basílica sobre o túmulo, no início do século IX, e ali começou uma das histórias mais extraordinárias da civilização humana, porque as pessoas começaram a ir a pé, atravessando montanhas, atravessando rios, atravessando fronteiras, de França, de Alemanha, de Inglaterra, de Portugal, de Itália, da Polônia, reis e camponeses, cavaleiros e mendigos, doentes em busca de cura, pecadores em busca de perdão, sábios em busca de iluminação, peregrinos em busca de algo que muitas vezes não sabiam nomear. No século XI, o arcebispo Gelmires havia transformado Santiago em uma das cidades mais importantes da cristandade medieval. A catedral que existe hoje começou a ser construída em 1075 e ainda está de pé, ainda recebe peregrinos, ainda guarda os ossos do pescador galileu que um dia disse sim a um chamado. Porque alguém caminha 500, 800, até 1000 quilômetros a pé? Porque alguém larga o conforto da casa, da cama macia, do café da manhã quentinho e vai enfrentar bolhas nos pés, chuva nas montanhas, frio nas alvoradas dos Pirineus? Essa é a pergunta que todo peregrino carrega nos primeiros dias do caminho. E a resposta vai mudando à medida que as pernas ficam cansadas. No começo, muitos vão por razões que conseguem articular: um objetivo, uma promessa, uma crise de vida. Há quem vá depois de uma doença grave, com um diagnóstico pesado na cabeça e a necessidade urgente de sentir que ainda está vivo. Há quem vá depois de uma perda devastadora, carregando uma saudade que o cotidiano não consegue conter. Há quem vá no meio de um casamento que está desmoronando, tentando encontrar em si mesmo o que foi perdido no outro. Há quem vá aos 50 anos, olhando para uma carreira construída com tanto esforço e sentindo que de alguma forma perdeu o fio de volta a si mesmo. Há quem vá sem saber ao certo porquê, apenas sabendo que precisa. Mas o caminho tem uma sabedoria antiga. Ele não pergunta o motivo, ele apenas recebe e vai revelando passo a passo o que estava escondido dentro da pessoa. Imagina uma mulher chamada Ana, 52 anos, de São Paulo, filhos criados, marido que havia partido cedo demais, vítima de um infarto súbito numa tarde de terça-feira qualquer.
Ela havia passado os últimos 3 anos funcionando no piloto automático. Acordava, trabalhava, dormia, levava a mãe ao médico, participava do almoço de domingo na casa da cunhada. Sorria nas festas de família, dizia que estava bem. E talvez acreditasse nisso ela mesma. A vida havia criado uma espécie de crosta protetora ao redor do coração. Não era frieza, era sobrevivência. Até que uma tarde, ao rearranjar algumas caixas no armário do quarto que havia sido deles, ela encontrou um caderno antigo do marido. Um caderno de anotações profissionais, listas de tarefas, reuniões, números. Mas no fundo do caderno, dobrado em 4, havia um bilhete escrito à mão, com aquela letra grande e inclinada que ela reconheceria em qualquer lugar. Não era um bilhete especial, não era uma declaração de amor elaborada. Era apenas uma nota simples de um dia qualquer, sem data. Ela nunca havia visto aquele bilhete antes. Provavelmente estava esperando o momento certo para ser entregue, ou esperando que ela o encontrasse quando mais precisasse. Obrigado por existir. 4 palavras, e Ana desabou. Chorou de um jeito que não chorava desde o velório, com o corpo inteiro, com aquele choro que não tem vergonha de ser choro, porque ali estava o amor de um homem simples, preservado no papel como uma flor seca em um livro. E ela havia passado 3 anos sem conseguir sentir nada. Naquela noite, Ana foi para o computador e começou a pesquisar sobre o Caminho de Santiago. Sabia apenas que era uma caminhada longa e que, por algum motivo que ela não conseguia explicar racionalmente, muitas pessoas saíam dela diferentes. Ela comprou uma mochila, comprou botas de trekking, assistiu a vídeos, leu relatos, chorou, lendo alguns deles. E 3 meses depois estava em Saint-Jean-Pied-de-Port, uma aldeia pequena nos Pirineus franceses, o ponto de partida do caminho francês, olhando para a estrada que subia para as montanhas, com o coração apertado, com o bilhete do marido dobrado cuidadosamente dentro do bolso mais interno da mochila, bem pertinho do coração. O primeiro dia foi muito mais duro do que ela esperava, mesmo depois de meses de preparação física, mesmo depois das caminhadas no parque do bairro. A subida pelos Pirineus é considerada por muitos peregrinos a parte mais difícil de todo o caminho, não pela distância, mas pela altitude, pela exigência física de subir mais de 1.400 metros em pouco mais de 25 quilômetros. Ana parou várias vezes para recuperar o fôlego. Olhou para trás. Viu Saint-Jean-Pied-de-Port lá embaixo, pequena e perfeita. Viu o vale verde se abrindo entre as montanhas. Viu o céu que parecia mais perto do que nunca e pensou: o que estou fazendo aqui? Mas havia outros peregrinos ao redor. Uma jovem com a mochila maior do que o corpo que passava cantarolando. Um casal de idosos que caminhava devagar, mas com uma determinação admirável. Um homem sozinho que andava com a cabeça baixa, completamente imerso em seus próprios pensamentos. E Ana percebeu que a pergunta que fazia para si mesma, todos eles provavelmente também faziam, e mesmo assim, continuavam, e ela continuou, um passo de cada vez, chegando ao mosteiro de Roncesvalles, com os pés doendo, a mochila pesando, e o coração um pouco mais leve do que quando havia partido. Só um pouco. Mas um pouco era o suficiente para continuar. Nos dias seguintes, ela foi conhecendo outros peregrinos. Uma jovem alemã de 23 anos, que havia parado a faculdade de medicina no meio, porque sentia que estava seguindo um roteiro que não havia escolhido e precisava pausar para encontrar o seu próprio.
um homem italiano de 62 anos que havia vendido a empresa construída por 30 anos e tentava entender quem era além do trabalho, sem a agenda, sem os colaboradores, sem a identidade do empreendedor. Um casal de coreanos que não falava quase nenhuma palavra de espanhol ou português, mas sorriam para todo mundo com uma gentileza que dispensava idioma. Um padre argentino em ano sabático que havia passado 20 anos atendendo pessoas em crise e precisava de um tempo para si mesmo, para rezar sem ter que consolar, para caminhar sem ter que responder. Todos caminhando, todos carregando suas histórias na mochila. E havia algo de extraordinário nisso. No caminho, todos são iguais. Não importa o dinheiro que você tem no banco, o cargo que ocupa, a roupa de marca que usa no cotidiano. Na estrada de pedra antiga você é apenas um peregrino, com seus pés, com sua mochila, com sua história. E essa igualdade, essa horizontalidade radical, faz algo estranho e belo acontecer. As pessoas se abrem, contam histórias que talvez nunca teriam contado em outra situação, porque na estrada não há papel a cumprir, não há imagem a manter, há apenas você e outro ser humano ao seu lado, caminhando na mesma direção. E isso cria uma confiança que leva anos para se construir nas relações normais, mas que no caminho, às vezes, nasce em uma tarde. Ana chegou a Burgos no 7º dia, uma cidade grande e histórica, coroada por uma catedral gótica considerada uma das mais belas da Europa. Ela entrou sozinha e ficou parada na nave central, olhando para cima, para as ogivas que se encontravam lá no alto como mãos que se juntam em prece, para as vitrais coloridas que espalhavam luz vermelha, azul e dourada pelo chão de pedra cinza, para o silêncio que existe dentro de uma catedral às 3 da tarde de uma terça-feira. Um silêncio que é diferente de todos os outros silêncios, construído tijolo a tijolo, século a século, por 1000 anos de orações. E ela sentiu algo, não uma visão, não um milagre, apenas uma presença, como quando você está em um lugar e sente que não está completamente sozinho, mesmo que não haja ninguém ao seu lado visível, como se as paredes carregassem a memória de tudo que havia sido pedido e agradecido ali dentro, e de alguma forma essa memória te envolvesse. Ana tirou o bilhete do marido do bolso, releu aquelas 4 palavras e desta vez não chorou. Desta vez sorriu, um sorriso pequeno, mais para dentro do que para fora, e disse em voz baixa, ali na catedral iluminada de Burgos: "Obrigado você também." E depois: "Estou bem." 2 palavras que desta vez eram verdade. A meseta é a parte que muitos peregrinos temem mais do que os próprios Pirineus, não pela dificuldade física, mas pela monotonia. É o platô central da Espanha, quilômetros e quilômetros de planície aberta, campo de trigo que se estende até onde o olho alcança. Às vezes um carvalho solitário, no meio da vastidão, céu imenso que ocupa 3/4 do que você vê, vento constante que não para nunca, pouca sombra, poucos pontos de referência. Você caminha por horas e a paisagem não muda. Muitos peregrinos desistem ali ou a contornam de ônibus, porque sem as distrações da paisagem variada, sem as aldeias pitoresconas e os monumentos históricos, o que sobra é você mesmo, seus pensamentos, suas memórias, suas dúvidas, seus medos. Tudo aquilo que a vida ocupada consegue abafar, na meseta não tem onde se esconder. Ela é como um espelho que não aceita ornamentos, simplesmente te mostra. Ana atravessou a meseta sem atalhos, e foram alguns dos dias mais difíceis e mais importantes de toda a sua vida. No 2º dia de meseta, ela caminhou 8 horas praticamente em silêncio,
sem fone de ouvido, sem podcast, sem música. Apenas o vento, os passos, os próprios pensamentos. E os pensamentos foram chegando. Primeiro os pequenos, a lista de coisas para fazer quando voltasse, a viagem que precisava organizar, o relatório atrasado, depois os maiores, a doença do marido, os primeiros sintomas que eles demoraram a levar a sério, os meses de hospital, as madrugadas à beira do leito, a última conversa, o último olhar e a ausência depois, enorme e pesada como uma pedra dentro do peito. Ela deixou as lágrimas escorrerem livremente enquanto caminhava. Não havia ninguém ao redor, apenas o vento. E o vento parecia entender, parecia carregar as lágrimas para longe o suficiente para que ela pudesse respirar novamente. Ana percebeu que havia tanto tempo que não chorava dessa forma. Havia tantos espaços nos 3 anos anteriores onde ela havia engolido o choro. No trabalho, nos almoços de domingo, no mercado, em qualquer lugar onde chorar seria fraqueza. E agora, na meseta vazia, não havia ninguém para quem fingir. E o choro que veio foi uma limpeza, um rio que havia estado represado por 3 anos, que finalmente encontrou seu leito. A espiritualidade do caminho não é de um único tipo. Isso é uma das coisas que mais surpreende quem vai pela primeira vez. Há os que rezam o terço a cada passo, contando as contas de madeira com os dedos enquanto caminham, parando em todas as igrejas das aldeias que atravessam. Há os que praticam meditação budista, atentos a cada respiração, a cada sensação nos pés, praticando a presença total no momento. Há os que não acreditam em nada de específico, mas sentem algo que não conseguem nomear, uma conexão com algo maior, com a história humana que aquela estrada carrega, com a natureza ao redor, com os outros peregrinos. Há os ateus que chegam em Santiago e choram sem saber por quê. Há os religiosos que chegam e ficam em silêncio absoluto por horas. O caminho não exige uma crença específica. Ele apenas exige honestidade. Honestidade com você mesmo, com o que você está carregando, com o que você precisa largar. E talvez seja por isso que o caminho funciona para tantos tipos de pessoas tão diferentes, porque no fundo, toda pessoa carrega um peso, e toda pessoa precisa às vezes de uma estrada longa e silenciosa para ir depositando esse peso aos poucos, pedaço por pedaço, passo por passo, sem pressa, sem julgamento, com a gentileza que merece qualquer ser humano que está tentando. No caminho existe uma prática antiga que muitos peregrinos seguem. Antes de partir, você escolhe uma pedra. Pode ser qualquer pedra, uma que você encontra na rua perto de casa, uma que você pega de um lugar com significado especial, e você a carrega na mochila durante toda a caminhada, até chegar ao Cruz de Ferro. Essa é uma das experiências mais carregadas de emoção em todo o caminho. A Cruz de Ferro fica na região das Montanhas Leonesas. É uma cruz de metal erguida sobre um mastro de madeira simples, no topo de uma colina de altitude considerável. Não é uma construção grandiosa, é quase modesta em sua simplicidade, mas ao redor da base do mastro há uma montanha de pedras, de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os países do mundo. Cada uma depositada por um peregrino, cada uma carregando uma história, um peso, uma saudade, um arrependimento, uma perda que não cabe em palavras, um medo que precisava ser deixado para trás, uma esperança colocada ali como uma oração concreta. Ana chegou à Cruz de Ferro num final de tarde. O sol estava baixo no horizonte, a luz era dourada e suave e horizontal. Aquela luz específica do fim do dia nas altitudes que faz tudo parecer mais nítido,
e ao mesmo tempo mais etéreo. Havia outros peregrinos ali, alguns rezando, alguns em silêncio, uma mulher abraçada em um homem, os dois chorando juntos, uma família inteira parada em silêncio respeitoso. Ana ficou um pouco afastada primeiro, observando, dando tempo para si mesma. Depois se aproximou do pé da cruz, tirou a pedra da mochila. Era uma pedra pequena, redonda, lisa, cor de areia. Ela havia pego no jardim de casa antes de partir, naquele jardim que ela e o marido haviam plantado juntos quando mudaram para a casa nova. Ele que havia escolhido as flores, ela que havia escolhido as ervas. Os dois que haviam erguido o pequeno muro de pedras que separava o canteiro do gramado. Ela ficou parada por um longo tempo, segurando a pedra com as duas mãos, com os olhos fechados, e disse o que precisava dizer, tudo que não havia conseguido dizer no velório, tudo que havia guardado nos 3 anos de piloto automático, as raivas que sentia vergonha de sentir, a revolta de ele ter partido tão cedo, a gratidão imensa por tudo que haviam construído juntos, o amor que não diminui porque a pessoa partiu, o amor que fica, transformado, mas intacto. Quando abriu os olhos, depositou a pedra com cuidado ao pé da cruz, como se estivesse colocando algo precioso em um lugar seguro, e caminhou, mais leve, como se uma mochila invisível que ela havia carregado por anos também houvesse ficado ali, ao pé da cruz simples, na montanha leonesa, junto com as pedras de milhões de outros peregrinos, cada um com sua história, todos unidos naquele gesto pequeno e imenso de largar. Entrar na Galícia, depois da meseta, é uma das transições mais bonitas do caminho. A paisagem muda completamente e, de repente, o árido da planície dá lugar ao verde intenso. Carvalhos centenários formam túneis sobre a estrada, eucaliptos altos e retos como colunas naturais, caminhos cobertos de musgo que amacia cada passo, neblina suave nas manhãs que faz tudo parecer um sonho, o Oceano Atlântico no ar, aquela umidade específica que você reconhece antes mesmo de ver o mar. É como se a terra entendesse que a caminhada está chegando ao fim e quisesse se despedir com beleza, preparar o peregrino para a chegada, suavizar o coração antes do momento final. Os últimos 100 quilômetros antes de Santiago são chamados de caminho mínimo. A partir dali, o peregrino já tem direito ao certificado de conclusão. Mas para muitos, incluindo Ana, esses últimos quilômetros são também os mais intensos, porque a proximidade do fim traz perguntas que o caminho havia adiado. E agora? O que você leva daqui? O que vai fazer com o que aprendeu? Quem você é depois de tudo isso? Há também uma espécie de melancolia sutil, o desejo de que o caminho não termine, porque dentro dele a vida tem uma clareza que o cotidiano raramente oferece. Mas o caminho também ensina sobre isso, que a clareza que você encontrou aqui, você pode levar, não nas botas, não na mochila, mas dentro de você. Há um momento específico nos últimos quilômetros do caminho francês, que muitos peregrinos descrevem como aquele em que tudo se encaixa. É a subida para o alto do Monte do Gozo, o Monte da Alegria, de onde você vê pela primeira vez as torres da Catedral de Santiago. A maioria dos peregrinos fica parada, olha, em silêncio, por um tempo que pode ser de segundos ou de minutos, e depois chora, não de tristeza, não exatamente de alegria, mas de um sentimento que não tem nome preciso, em nenhum idioma, uma mistura de exaustão e gratidão, de incredulidade e plenitude, de consegui e nunca vou esquecer isso. Ana ficou parada no Monte do Gozo por um longo tempo. O vento balançava seus cabelos.
As torres da catedral pontilhavam o horizonte entre as nuvens baixas da Galícia. A luz era cinza e suave, e ela pensou: "Você viu? Você viu que eu consegui?" Não havia resposta no vento, mas havia algo, uma sensação de companhia, como se a distância entre os vivos e os que partiram, naquele momento, fosse menor do que em qualquer outro momento da vida, como se as fronteiras fossem mais porosas do que imaginamos. Entrar na praça do Obradoiro é um dos momentos que mais aparecem nos relatos de peregrinos. A grande praça diante da Catedral de Santiago, o chão de granito cinza que reflete a luz com uma elegância contida, as fachadas barrocas erguidas como declarações de fé esculpidas em pedra, a catedral no centro de tudo, inconfundível, majestosa, antiga, e ao redor dela os grupos de peregrinos que se abraçam, os que chegam sozinhos e ficam parados olhando para cima, os que se deitam no chão como se quisessem sentir a pedra com todo o corpo, os que tiram as botas e ficam descalços, os que ligam para casa chorando. Cada chegada é única. Cada chegada é um livro inteiro que não cabe em palavras. Ana entrou na praça num fim de tarde, com o sol saindo das nuvens e batendo de lado na fachada da catedral. Havia outros peregrinos chegando ao mesmo tempo, e então ela viu uma mulher idosa, que devia ter mais de 70 anos, andando com a ajuda de 2 bastões. Chegou ao centro da praça, parou, olhou para a catedral e ergueu os 2 braços, os bastões ainda nas mãos, cabeça inclinada para trás, como uma oração que não precisa de palavras, como uma rendição que é vitória. Ana ficou olhando para aquela mulher idosa e sentiu que estava vendo algo sagrado, não um milagre de aparição, não um prodígio sobrenatural, mas algo que talvez seja o maior de todos os milagres, uma pessoa que foi até o fim, que não desistiu quando a dor dizia para desistir, que chegou, braços erguidos, diante da tumba do pescador Galileu. Dentro da catedral há um ritual que os peregrinos fazem há séculos. Você sobe até o altar-mor por uma escada que leva até atrás da imagem de Santiago, uma imagem dourada de um homem com bastão, chapéu largo e concha, e os peregrinos abraçam a imagem pelas costas. É um abraço estranho para quem vê de fora, um abraço a uma estátua de metal, mas que carrega séculos de gratidão, séculos de histórias depositadas no silêncio daquela catedral. Ana abraçou a imagem, fechou os olhos e, por um momento apenas, ela não sentiu o frio do metal. Sentiu calor, uma presença, uma acolhida, como se todos que haviam abraçado aquela imagem antes dela houvessem deixado ali um pouco de seu calor humano, e ela o recebesse, todo aquele calor acumulado de séculos de abraços desesperados, de abraços de gratidão, do gesto humano mais antigo que existe, o gesto de dizer: cheguei, aqui estou, e valeu. A missa do peregrino acontece todos os dias na Catedral de Santiago, celebrada com uma solenidade que respeita ao mesmo tempo o sagrado e o humano. Há incenso que sobe em nuvens lentas. Há canto gregoriano que ecoa pelas naves, como se o próprio ar quisesse participar. E há o botafumeiro, o famoso incensário gigante, uma peça de prata maciça que pesa mais de 50 quilos, erguida por um sistema de cordas e roldanas operado por 8 homens, que oscila pela nave da catedral em um arco enorme de um lado ao outro, como um pêndulo colossal que balança entre o humano e o divino. O som que faz ao passar, aquele whoosh profundo do ar deslocado, é único e inconfundível. Os peregrinos ficam de boca aberta, porque ao vivo é sempre diferente das fotos e dos vídeos. É como se a própria catedral estivesse respirando,
como se o edifício fosse um ser vivo que inspira e expira há séculos. Ana ficou sentada na missa por mais de 1 hora depois que ela terminou. Os outros peregrinos foram saindo. As luzes foram diminuindo levemente. E ela ficou apenas sentada, no silêncio que fica depois que a música para, não pensando em nada específico, não pedindo nada, não agradecendo em palavras, apenas estando. E isso, apenas estar presente em um lugar, sem precisar fazer nada, sem precisar ser nada, sem precisar provar nada a ninguém, era algo que ela havia esquecido completamente como se fazia. Quantos anos fazia? Ela não sabia. Mas ali, naquele banco de madeira antiga, ela se lembrou. Os peregrinos que completam o caminho recebem a compostela, um pergaminho no formato tradicional, com o nome do peregrino em latim, com caligrafia cuidadosa, com o brasão da catedral e um carimbo que certifica a peregrinação. Quando Ana recebeu a dela, com seu nome em latim escrito com aquela tinta que parece de outro tempo, ficou olhando por um longo tempo. Era um papel, apenas um papel, mas era também uma memória de 500 quilômetros, de manhãs de neblina nos Pirineus, de tardes de vento na meseta, de aldeias pequenas com nomes difíceis de pronunciar, de bolhas que doíam e passavam, de uma jovem alemã com olhos de dúvida, de um padre argentino que ensinava a rezar o silêncio, de um casal coreano que sorria sem precisar de palavras, de uma pedra do jardim depositada ao pé de uma cruz, de uma catedral em Burgos que guardou suas 4 palavras sem julgamento, de braços erguidos de uma mulher idosa, de choro que limpa, de um bilhete que atravessou os Pirineus, dobrado pertinho do coração. Ana dobrou o pergaminho com cuidado e o colocou no mesmo bolso onde havia guardado o bilhete do marido durante todo o caminho. Os 2 documentos lado a lado. Obrigado por existir. E agora a confirmação de que ela havia existido de um modo novo, de um modo que ela ainda estava aprendendo a nomear, mas que era, de alguma forma que não precisava de explicação, completamente dela. Por que o caminho de Santiago continua chamando pessoas no século XXI? Porque, num mundo com aviões e carros e trens de alta velocidade e distrações infindáveis, pessoas ainda escolhem caminhar por semanas a pé. Talvez porque o corpo sabe coisas que a mente esquece, que o movimento cura, que o ritmo regular dos passos acalma algo profundo dentro de nós, algo que estava assim, muito antes de existirem cidades e tecnologias, que dormir cedo e acordar com o sol tem uma sabedoria mais antiga que qualquer medicina, que o cansaço físico honesto dorme melhor do que qualquer pílula. Talvez porque a solidão tem um sabor diferente quando está em movimento, uma solidão que não é isolamento, mas encontro consigo mesmo, a descoberta de que você é companhia, que você consegue viver com seus próprios pensamentos por dias seguidos, e que isso, longe de ser um castigo, é uma dádiva. Talvez porque os outros peregrinos nos lembram que todo mundo está carregando algo, e que isso de alguma forma nos une, que a dor não nos separa, ela nos aproxima, quando temos coragem de deixá-la aparecer, quando paramos de fingir que estamos bem quando não estamos. Talvez porque o caminho é uma das poucas experiências na vida moderna onde você coloca um objetivo diante de você e caminha em sua direção de forma completamente literal, e essa literalidade, esse corpo que se move em direção ao destino, ensina algo que o planejamento mental sozinho não ensina, que chegar exige ir, que ir exige um passo de cada vez, e que cada passo de cada vez é suficiente. O caminho tem um ditado que os peregrinos repetem:
El camino te dá o que necessitas. O caminho te dá o que você precisa. Não necessariamente o que você quer, não necessariamente o que você esperava quando partiu, mas o que você precisa. Às vezes você precisa de silêncio, e o caminho te dá dias inteiros sem barulho humano. Às vezes, de uma conversa inesperada com um estranho que diz exatamente o que você precisava ouvir, sem saber que estava fazendo isso. Às vezes, de chuva nas montanhas que te ensina humildade, de neve no alto dos Pirineus que te ensina que a natureza é maior do que você, de frio que te ensina gratidão pelo calor. Às vezes, de uma vista deslumbrante no alto de uma colina que te devolve a perspectiva e te lembra o quanto é pequena a preocupação que parecia enorme em casa. Às vezes, de bolhas nos pés que te ensinam que você é mais forte do que pensava, que você aguenta mais do que acreditava, que você tem recursos que não sabia que tinha. O caminho é um espelho sem filtro. Ele reflete de volta aquilo que você traz, mas vai também revelando camadas que você não sabia que tinha. Camadas de coragem, de gentileza, de fé. Não a fé de certezas elaboradas. A fé simples de quem continua andando, mesmo quando não sabe o que vem a seguir. Há uma história de um peregrino alemão, um homem de 57 anos, chamado Klaus, que chegou a Santiago depois de 32 dias caminhando. Havia partido logo após saber que o câncer havia voltado. Um diagnóstico que ele já havia enfrentado uma vez e achado que havia derrotado. O médico lhe havia dado um prognóstico cauteloso e ele havia decidido que, se ia ter menos tempo do que havia planejado, queria usá-lo de uma forma que sentisse real, não correndo de médico em médico, não passando dias em quartos de hospital aguardando resultados, caminhando, sentindo cada passo, o sol, o cansaço e a satisfação e o vento. Chegou à praça da catedral no 32º dia, emagrecido, mas com os olhos brilhando de uma presença total. Sentou-se no chão da praça, tirou as botas e ficou com os pés descalços no calçamento antigo de granito, sentindo cada pedra com a planta do pé, a temperatura, a textura, a irregularidade de pedras postas ali por mãos humanas séculos antes. E ele disse depois para quem quis ouvir: antes de caminhar, eu pensava que a vida era uma coisa que acontecia na minha cabeça, nos meus planos, nas minhas preocupações, no futuro que eu construía mentalmente, no passado que eu revisitava constantemente. No caminho aprendi que ela acontece aqui, nesses pés, nessa estrada, nesse passo, e que esse momento agora é o único que é real, e que isso, longe de ser assustador, é a liberdade maior que existe. Ele voltou para casa, fez o tratamento, e 3 anos depois estava bem. Não atribuiu ao caminho a cura física, mas disse que a cura interior havia sido o solo em que tudo o mais havia crescido, que é difícil para um corpo curar quando o espírito desistiu, e que o caminho havia devolvido ao seu espírito uma vontade de estar aqui que ele havia perdido em algum corredor de hospital. Voltando a Tiago, ao homem sepultado naquela catedral, o que ele pensaria ao ver tudo isso? Um pescador simples da Galileia que nunca pediu uma catedral, que nunca pediu peregrinações, que apenas disse sim a um chamado uma manhã à beira do lago, que caminhou e pregou e amou e morreu. O que pensaria ao ver 1 milhão de pessoas caminhando para onde seus ossos descansam? Talvez nada de grandioso, talvez sorrisse com aquela simplicidade de quem entende que o espírito vai além do que a mente consegue medir, e talvez dissesse algo simples, como seu mestre costumava dizer, que o maior milagre nunca é o externo,
É o interno. É a pessoa que muda. É o coração que se abre depois de anos fechado. É o peso que é depositado ao pé de uma cruz simples. É o passo que continua mesmo quando os pés doem. É a fé que persiste no escuro, sem ver o resultado, sem garantias, apenas confiando. Assim como ele havia confiado à beira do lago, assim como havia confiado nas noites solitárias da Ibéria, assim como havia confiado na madrugada do Getsêmani. E aí vem a pergunta que o caminho eventualmente faz para cada um de nós. Não precisamos ir à Espanha para ouvi-la. Ela pode ser feita em qualquer estrada, em qualquer momento de silêncio, em qualquer noite antes de dormir, em qualquer madrugada em que o sono não vem e os pensamentos chegam sem ser chamados. O que você está carregando que poderia depositar? Que pedra pesa na sua mochila invisível? Que mágoa você carrega há tempo demais? Que arrependimento revive nos momentos de silêncio? Que medo você alimenta sem perceber? Há um caminho que não precisa de botas, que não mede quilômetros em passadas. É o caminho interior, e ele começa exatamente onde você está, agora, nessa noite, nesse silêncio. Quantas vezes adiamos as conversas que precisamos ter, com as pessoas que amamos, mas também conosco mesmos? Quantas vezes postergamos o momento de parar e perguntar o que realmente sentimos, o que realmente precisamos, o que realmente queremos, não para impressionar ninguém, não para parecer forte ou bem-sucedido, mas simplesmente para estar em paz? Quantas vezes esquecemos que há algo maior do que nós ao nosso lado, mesmo nos dias silenciosos, mesmo nos dias em que não rezamos, mesmo nos dias em que estamos tão dentro das preocupações que mal conseguimos respirar? A presença que acompanhou Tiago nas noites solitárias da Ibéria, a luz que guiou o monge Pelágio até a floresta, o calor sentido por Ana atrás da estátua dourada. Essas não são histórias de outra época. São histórias do que sempre foi possível, do que ainda é possível, para quem tem a coragem ou simplesmente a exaustão necessária para parar, para estar, para deixar que algo maior do que o cotidiano se manifeste. O caminho de Santiago é uma escola que não exige matrícula ou passaporte. Ela está disponível sempre, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. O princípio é o mesmo. Coloque um pé na frente do outro, continue, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Confie que o próximo passo vai aparecer quando você precisar dele, e abra o coração para o que o caminho tem a oferecer. Às vezes o caminho é uma conversa com um filho que há tempo não acontecia. Às vezes é um tempo de silêncio num lugar sagrado que você parou de frequentar. Às vezes é uma caminhada no parque na manhã de sábado, sem telefone, sem pressa. Às vezes é simplesmente sentar numa cadeira, fechar os olhos e dizer em voz baixa o que você nunca disse a ninguém, porque aquele que escuta as pedras de milênios escuta também o sussurro na cadeira da sala. E talvez seja assim que as grandes histórias sempre começam, não com fanfarra, não com multidões, mas com um sussurro, com um coração que finalmente para de correr e escuta. Há peregrinos que chegam a Santiago sem fé e partem com uma. Não necessariamente a fé de um dogma ou de uma religião específica, mas a fé de que a vida tem sentido, de que o esforço vale, de que as conexões humanas são reais e importantes, de que há algo maior do que nós mesmos, mesmo que não saibamos dar-lhe um nome preciso. E há peregrinos que chegam com uma fé bem definida e partem com ela purificada, limpa da poeira das obrigações e das formas, reduzida ao essencial, ao coração pulsante da fé, que é o amor.
aquele amor que aparece quando você abraça um estranho que está chorando em um albergue na meseta, que aparece quando você divide sua última maçã com alguém que está com fome, que aparece quando você chora sem saber porquê na nave de uma catedral que não é da sua religião. De qualquer forma, algo muda, sempre algo muda, como Tiago mudou quando largou as redes, como o monge Pelágio mudou quando viu a luz na floresta, como Ana mudou quando depositou a pedra do jardim ao pé da cruz de ferro. O caminho não promete respostas, ele promete a possibilidade de um encontro com você mesmo, com os outros, com aquilo que por falta de um nome melhor chamamos de sagrado. E esse encontro não tem preço, não tem atalho, não tem versão reduzida. Ele exige o que sempre exigiu, a presença inteira de um ser humano, disposto a caminhar, disposto a sentir, disposto a chegar. E agora, nessa noite tranquila, enquanto você ouve essa história, talvez não seja necessário fazer nenhuma grande decisão, nenhum grande plano, nenhuma mudança imediata. Talvez tudo que seja necessário agora seja respirar fundo, deixar os ombros baixarem, deixar a tensão do dia escorrer pelo corpo como água que encontra seu caminho para baixo. Sentir o peso confortável do colchão sob o seu corpo, o travesseiro que sustenta sua cabeça, o cobertor que te envolve, e permitir que a mente, por alguns momentos, simplesmente descanse. Você carregou o suficiente hoje. Você pensou o suficiente. Você se preocupou o suficiente. Você se esforçou o suficiente. Agora é hora de pousar a mochila. Assim como o peregrino que chega ao final de um longo dia de caminhada, que entra no albergue, que retira as botas com um suspiro de alívio, que é quase sagrado, que deita na cama simples e que fecha os olhos com a certeza de que amanhã a estrada continua. Mas essa noite, a estrada pode esperar. Tiago descansou em uma colina na Galícia há quase 2000 anos. E em volta dessa colina, ao longo dos séculos, uma cidade inteira cresceu. Uma catedral foi erguida pedra por pedra. Caminhos foram abertos por milhões de pés. Corações foram tocados em 12 séculos de peregrinação. Vidas foram transformadas de modos que nenhuma estatística consegue capturar. Tudo por causa de um homem simples, que um dia disse sim a um chamado, que caminhou sem saber onde chegaria, que pregou para poucos e para muitos, indiferentemente, que amou com o fogo que aprendeu a usar para iluminar e que descansou com a paz de quem deu tudo. Nós também, às vezes, precisamos lembrar que o descanso não é fraqueza, é parte do caminho. É o momento em que o corpo integra o que viveu durante o dia, em que o coração processa o que sentiu, em que o espírito prepara, em silêncio, o que vem a seguir. Cada noite de bom sono é uma pequena chegada, um pequeno Santiago, um lugar de repouso antes da próxima etapa, antes do próximo passo, antes da próxima manhã. Que esta noite seja para você esse lugar, que o silêncio ao redor seja gentil, que a escuridão seja acolhedora como aquela dos albergues do caminho, que seus pensamentos vão ficando mais lentos, mais suaves, mais distantes, como o burburinho de uma praça que vai esvaziando no fim do dia, como o barulho da cidade que vai diminuindo quando a noite aprofunda, como a última luz do dia que vai se apagando devagar no horizonte, como as estrelas que foram o sinal para o monge Pelágio naquela noite antiga na Galícia, aquelas mesmas estrelas que brilham agora, acima de Santiago de Compostela, acima das cidades que você conhece, acima da sua rua, acima da sua janela, acima do seu teto, discretas e eternas, lembrando que há algo muito maior
e muito mais antigo do que as nossas preocupações do dia a dia, e que esse algo, qualquer que seja o nome que você lhe dê, cuida. Cuida de você, cuida das estrelas, cuida dos peregrinos nos caminhos, cuida dos que descansam nas tumbas antigas e cuida daquela parte mais profunda de você que não precisa de palavras para saber que é amada, que nunca está completamente sozinha, que o caminho continua e que amanhã você terá força para o próximo passo. Boa noite. Descanse. Bom descanso, peregrino.